Oi, tudo bem? Eu sou a professora Elaine Frade e neste módulo nós vamos trabalhar com a disciplina de práticas interdisciplinares para a formação docente no ensino fundamental. Então, nós vamos focar a questão interdisciplinar na atividade docente do ensino fundamental. E a disciplina, ela foi pensada para poder nos ajudar a trazer para nós, né, nos aproximarmos de termos como a questão interdisciplinar, a questão pluridisciplinar, a questão multidisciplinar e ainda nos aproximar um pouquinho mais da questão transdisciplinar. A ideia é que nós utilizemos, não é, de autores como a Ivani Fazenda, não é, para poder nos ajudar a pensar a questão interdisciplinar, não é? Logo no início da disciplina tem essa imagem, né? Essa imagem ela foi desenhada por uma estudante do curso. Na época ela estava no curso de Química, não é? E essa estudante fez uma proposição interdisciplinar. Olha que interessante que é essa imagem, né? É a cabeça de uma pessoa que pensa por meio de uma árvore do pensamento que está ligada, enraizada em um espaço, não é? E ela vai pensando as dimensões do conhecimento. Então, para nós, o grande desafio dessa disciplina é conciliar as outras áreas do conhecimento que estão sendo trabalhadas conosco, não é? E a partir daí a gente entender essa proposta interdisciplinar, não é? Lá no campus virtual, que já está pronto, né? Eu elaborei, nós vamos pegar então, antes da gente abrir o campus virtual, vocês podem até acompanhar comigo aí, se vocês quiserem, né? Dou um tempinho aí para vocês, para o vídeo aí um pouquinho e abre a ementa aí do curso, né? Esse nosso curso de pedagogia, ele já tem uma proposição no seu próprio projeto pedagógico de se fazer atividades integradoras que a gente consiga, então, pensar de forma interdisciplinar e não apenas pensar numa única disciplina a ser trabalhada. E tem um motivo, né? Nós sabemos que vocês, estudantes da pedagogia, vão trabalhar no ensino fundamental, às vezes com as 5 áreas do conhecimento, vão trabalhar com a questão da língua portuguesa, da matemática, das ciências, com o campus das ciências sociais, história e geografia, além de trabalhar com uma parte diversificada, que seria a questão das artes e também ensino religioso, que aparece nas nossas diretrizes de trabalho, não é? Então, é preciso que a gente se debruce sobre isso, tá? Então, lá no ementário da disciplina, a gente está propondo, então, um diálogo entre esses conhecimentos, não é? A questão disciplinar, a questão multidisciplinar, a questão pluridisciplinar, a questão interdisciplinar, até chegar na transdisciplinaridade, não é? E também a gente tem contribuições da interdisciplinaridade para a educação básica no ensino fundamental, que é o nosso foco, a formação interdisciplinar para a educação básica, conceitos e princípios, e a pedagogia de projetos e a postura interdisciplinar. Então, pensando nisso, né, o que me habilita, enquanto professora, a trabalhar essa disciplina com vocês? Eu tive a grata satisfação, no meu percurso acadêmico, de trabalhar numa proposta que foi feita pela UFMG, juntamente com a Secretaria de Educação, lá nos idos, né, do anos de 1997, não é? Nesse projeto, chamava-se o Projeto para o Normal Superior. Foi o projeto que criou o curso Normal Superior, não é? E esse projeto, ele nos fez pensar a diretriz curricular para o curso de pedagogia e nos fez pensar a formação do pedagogo e da pedagoga. Na época,
eu tive a oportunidade de participar desse grupo. Eram 3 grupos de professores e professoras, um em Varginha, um em Divinópolis e um em Belo Horizonte. E a minha formação interdisciplinar, ela começa nesse estágio, né, nesse ano aí de 97. Eu já tinha leituras anteriores, mas o aprofundamento e a concepção foi feita a partir daí. Então, esse projeto piloto foi feito, eu participei, e a partir daí eu vou, então, na minha vida acadêmica inteirinha, estudando sobre a questão interdisciplinar, fazendo atividades interdisciplinares. E eu culmino essa formação com a coordenação do PIBID interdisciplinar, que eu tive a grata satisfação de participar, juntamente com a professora Sayonara, né? Sayonara é minha parceira nesse projeto. E Sayonara é uma das professoras aqui do curso de pedagogia também, não é? E a partir disso a gente foi construindo. E esse livro, que tem essa capa maravilhosa, que eu utilizei para poder apresentar a disciplina, ele é de um seminário que a gente fez aqui na UFLA, né? Um simpósio de educação que foi feito no ano de 2018 e a publicação foi feita em 2019. E dentro desse livro, né, que ele tem na biblioteca, não é, de vocês, dentro desse livro a gente tem aquilo que o Departamento de Educação na época produzia na área da educação, os grupos de pesquisa e como que eles entendiam a questão interdisciplinar. Bom, pensando então mais adiante no nosso curso, né, eu falo curso porque a disciplina, né, ela pode ser chamada de disciplina, na disciplina também. Então, a ideia é que nós consigamos, então, como objetivo, né, principal desses nossos encontros na questão interdisciplinar, que a gente consiga entender a questão interdisciplinar, a gente consiga perceber a necessidade de continuarmos estudando a respeito da questão interdisciplinar e ainda, né, que façamos na nossa prática cotidiana, que nós tenhamos essa visão, né, quebrando aí aquele paradigma de trabalhar as informações em caixinhas, né, como se elas fossem gavetas, que nós abrimos a gaveta do conteúdo de matemática e começamos a estudar matemática. Abrimos a caixinha do conteúdo de língua portuguesa e começamos a estudar a língua portuguesa. E para a gente poder entender, ter essa visão, né, de que o conhecimento ele acontece de forma integrada, de forma relacionada, não é? E aí, continuando no nosso ambiente virtual, passando aí as nossas atividades, eu fiz, então, uma proposta de disciplina dividida em 4 unidades, sendo a 5ª unidade, em 5 unidades, sendo a 5ª uma atividade integradora, muito semelhante com essa que foi feita no primeiro módulo. Então, nós vamos estar fazendo, na primeira, nos aproximando de documentos, que é um documento extremamente importante. Esse documento, aí vocês vão assustando com os tamanhos dos livros, né? Não se assustem, porque a gente vai estudando por partes, não é? Esse primeiro, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre o Projeto Veredas. O Projeto Veredas foi uma outra experiência que me foi proporcionada nessa minha vida acadêmica, não é? De tomar conhecimento, de fazer parte dessa proposição. Eu fui tutora à distância do Projeto Veredas, lá nos idos dos anos, me parece que 2000, né? Até 2004, mais ou menos. Nesse documento, a gente tem a primeira parte do documento aqui no nosso ambiente virtual, eu dividi o PDF dele em 4, então eu tenho uma parte que é de fundamentação, não é? Eu tenho uma outra parte do fascículo que é sobre a avaliação
E uma outra parte que para mim é maravilhosa, que são exemplos de projetos interdisciplinares realizados na educação básica, no ensino fundamental, e que nos podem servir de exemplos, né? Aqui eu quero fazer bem essa ponte. É um exemplo, não um modelo, porque não existe modelo para projeto, porque o projeto pensa a realidade muito clara, né? Um foco muito em cima daquilo que você está fazendo, na sua sala de aula, no seu espaço educativo, não é? Então, você não tem um modelo de projeto, você tem exemplos de projetos. E esse fascículo do Projeto Veredas vai nos ajudar demais a entender o que é um projeto, como que a gente escreve um projeto, como que a gente entende o projeto, por onde que ele pode caminhar, não é? E esses exemplos vão ser aí fortalecedores da nossa prática, tá? E então, nessa unidade 1, né, nós vamos começar no dia 30/4, não é? Nós vamos começar fazendo, então, uma síntese, na qual a gente vai procurar entender o que é a questão interdisciplinar, quando que ela surge, a gente vai fazer essa leitura. Na unidade 2, a gente vai fazer, não é? Além das nossas leituras cotidianas, nós vamos fazer um novo glossário, não é? O glossário é um instrumento muito importante, nós estudamos sobre isso lá em História da Educação e vamos continuar fazendo aqui na disciplina de prática, tá? E nessa unidade 2, a gente vai ter uma aula síncrona, no dia 8/5, tá? E essas aulas síncronas, elas vão acontecer durante a disciplina, elas já estão previstas aí com data nos nossos ambientes. Vocês procurem se organizar para poder dar conta de assistir essas aulas síncronas. Então, a metodologia do nosso trabalho será uma atividade em cada 15 dias, não é? Atividades que vão sínteses escritas, glossários, fóruns, não é? E também a gente vai ter um momento que é síncrono, não é? Esse momento de encontro que é muito importante. Tragam para esses encontros as dúvidas de vocês, as críticas, as percepções sobre o material disponibilizado. Isso ajuda muito com que nós, professores e professoras, tenhamos condições de reavaliar a nossa escrita, de repensar o que a gente está fazendo, não é? E em cada atividade nós temos uma orientação de escrita, não é? E na unidade 2, o material disponibilizado é um artigo que eu escrevi a respeito dessa minha experiência interdisciplinar no PIBID. O PIBID é um programa de iniciação à docência no qual o estudante da licenciatura ele tem o direito de receber uma bolsa que é financiada pela CAPES, não é? E o PIBID ele traz a oportunidade das pessoas... Opa, balancei aqui o meu pedestal. Ele tem a oportunidade de participar da docência, mesmo ainda não estando pronto, né, em estágio. É uma outra forma de observar a docência, de participar ativamente desse processo, não é? Então, eu trouxe esse texto, não é? Que são os pilares da interdisciplinaridade no subprojeto do PIBID interdisciplinar, e ainda um texto da Ivani Fazenda sobre o que é interdisciplinaridade, não é? E um vídeo que é muito bacana, né? Sobre a questão interdisciplinar, né? E caminhando dentro das nossas unidades da disciplina, na terceira unidade, a gente vai dando continuidade a esse aprofundamento, não é? Desse conhecimento que a gente está buscando, que é conhecer o que é a questão interdisciplinar, não é?
Aí nós vamos fazer um estudo dirigido, não é? A tarefa é um estudo dirigido. E a gente tem, nessa unidade 3, um estudo dirigido que vai colaborar conosco imensamente para a gente poder ir aprofundando, não é? Ir aprofundando esses conhecimentos. Aí nós vamos utilizar aquela parte do guia de estudo sobre fundamentação, sobre avaliação e sobre os exemplos, e vai ser inserido um material nessa unidade 3, aí vocês vão pirar a cabeça, sabe? Porque é a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que nós estamos utilizando como orientadora, não é? É um documento do MEC que nos ajuda a organizar os currículos da educação básica. E no caso, nós vamos usar a parte da BNCC do conteúdo de artes, para a gente poder ter ideia do que esse documento está falando. E na Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento gigante, não é? De quase 700 páginas, mas não vão aí morrer com isso, por favor. Esses documentos gigantes que aparecem na disciplina, aqui na disciplina de práticas interdisciplinares, vocês podem copiá-los e guardá-los para futuras leituras. E nós vamos usar apenas, né, desse documento gigante, cerca de 30 páginas, que são aqui o que fala sobre a BNCC e os objetivos do ensino fundamental, para a gente focar, né, conseguir focar no ensino fundamental. Como que a interdisciplinaridade é pensada para o ensino fundamental, tá? E tem também um exercício que eu vou utilizar palavras novas que às vezes vocês já até fizeram lá no glossário, não é? E vocês vão estar utilizando. Aqui são as palavras epistemológico, não é? Praxeológico, decodificação, metodologia, sentido, intencionalidade, funcionalidade. Então, é até uma sugestão para que vocês já façam o glossário utilizando essas palavras que estão sendo solicitadas aqui na unidade 3, tá? E no último parágrafo, saberes disciplinares necessários para a formação docente e outros saberes necessários que Ivani Fazenda vai mostrar para vocês lá na página do material dela até a página 32. Então, tem leituras para fazer, sim, se organizem, façam aquela separação de tempo, não é? Mas são leituras, eu sou suspeita para falar, porque eu considero que a interdisciplinaridade, ela é como é que eu posso dizer, uma luz no nosso caminho. Quando a gente vai achando que o ensino é tão pragmático, tão cheio de caixas, tão tradicional, a questão inter, ela vem para nos ajudar, né? Ela vem para diminuir o fardo do nosso trabalho, porque eu posso utilizar um mesmo texto, não é? Para ser feitas interpretações, questões ligadas à língua portuguesa, e eu posso utilizar também o mesmo texto para trabalhar aspectos da ciência, posso trabalhar as ciências sociais nos textos, com as questões sociais, os fatos, as discussões, e ainda posso trabalhar a matemática. Então, é algo que nos ajuda, né? E isso tudo regado a muita arte, com música, com dança, com teatro, não é? Com contação de histórias. Então, eu acredito que a questão interdisciplinar, ela nos ajuda a pensar, não é? E nos ajuda a fazer aulas mais enriquecedoras, não é? Então, vamos lá para a nossa unidade 4, não é? Professora, quando começa a falar, não para, né, gente? Mas, na unidade 4, nós teremos mais uma atividade síncrona, a data já está marcada, tá tudo direitinho aí, não é?
e nós vamos fazer um fórum de discussão, não é? E nesse fórum de discussão, como ele está lá na unidade 4, eu já vou ter passado por vários materiais, não é? Eu já vou ter passado, desculpa, por vários aspectos da nossa formação na questão interdisciplinar, não é? Então, participem do fórum ativamente, sigam o que está sendo proposto. E na unidade 5, como eu disse, é a atividade integradora com as disciplinas, não é? E a gente vai ter mais uma aula, nós vamos ter mais uma aula síncrona, não é? Vai ser bom porque a gente vai poder orientar vocês com relação à escrita da atividade integradora, vai dar certinho no finalmente, não é? E vocês vão fazer uma sequência didática, não é? E o que seria uma sequência didática? Lá na disciplina de didática, a professora Francine irá orientar vocês de qual formato a sequência didática estará. Vocês se lembram que eu falei que não existe modelo de projeto, não é? E sim exemplos de projeto? Então, uma sequência didática, ela sempre caminha com essa proposição de partir das perguntas que os estudantes fazem sobre determinados temas, muito baseado naquilo que os projetos interdisciplinares orientam, não é? Então, a gente vai ter 3 momentos nessa atividade integradora. Um é um fórum de discussão, o outro é essa tarefa de postagem, e no outro a gente vai ter uma apresentação, não é? No encontro presencial. E parando para a gente falar de encontro presencial, no último encontro agora do dia 27, eu estive em Formiga, não é? E as atividades foram apresentadas de forma muito dinâmica. Eu acredito que isso aconteceu em todos os polos. Parabenizo vocês, estudantes da Pedagogia EAD da UFLA, porque vocês são guerreiros. Continuem conosco, contem com a nossa colaboração. E continuando, né, na nossa atividade integradora, Francine vai orientar, Brian, que é o outro professor, vai colaborar conosco para que seja inserida aspectos da tecnologia, não é? Porque a gente não pode deixar de pensar esse momento. E, por último, uma tarefa que vai ser postada, e essa última atividade ela vai ser feita em equipes. Sabemos dos desafios que vocês conseguiram vencer para essa atividade que foi apresentada no último dia 27. Então, vamos aparar as arestas, reorganizar aí as equipes, né? E vamos estar trabalhando. Então, um outro material que aparece também na nossa disciplina é esse livro aqui, ó, a respeito de projetos interdisciplinares que foram feitos no contexto da escola, não é? Porque existem projetos interdisciplinares que são fora dos ambientes formais, não é? E aqui dentro a gente tem 17 exemplos de projetos realizados, que estão escritos em forma de artigo. Esse material ele tem no repositório da UFLA, não é? Então é um material muito rico. Ele foi publicado com recurso público, assim como esse livro também, que nós começamos, não é? Todos os livros que estão usados nessa disciplina são publicados com recurso público. Então, são materiais muito bons, revisados, e nós vamos estar fazendo uso aqui desse material último, que é esse livro, que também vocês vão assustar, porque é um livro acho que de 500, 600 páginas, mas em cada capítulo é um artigo que conta essa história de como que foi feito os projetos, né, para a gente poder aproveitar. E eu não pedirei a leitura do livro inteiro, fiquem tranquilos, não é?
Então, eu espero ter apresentado a disciplina aí para vocês, não é? Então, só finalizando a minha formação, eu já sou uma professora aposentada pela UFLA, né? Graças a Deus, e continuo trabalhando no curso de pedagogia à distância em algumas das disciplinas. Então, a gente vai se encontrando, não é? E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Um tchau para vocês, um beijo, que vocês possam aí aproveitar essa disciplina de práticas interdisciplinares no ensino fundamental. Até!